Hoje no porvir, grande o amor por ti, em nossos corações perdurará. Dentre os tauaenses, oh, não há quem pense em te esquecer, Tauá. Neste momento, queremos saudar professores e professoras, alunos e alunas e o digníssimo público presente a esta solenidade e convidar vocês para acompanharem com muita atenção a conferência intitulada O Encantamento da Poesia Popular de Cordel no contexto da sala de aula, tendo como conferencista a doutora Paola Torres Costa. E para fazer a apresentação desta premiada conferencista e para mediar a conferência, convidamos o secretário de Educação do município de Itauá, professor João Alcimo Viana, e também por questão de justiça, dizer da importância do trabalho, da obstinada atuação do professor escritor João Alcimo para que pudéssemos criar esse Dia Municipal da Leitura no âmbito do município de Itauá. Bom dia, secretário João Alcimo Viana Lima. Bom dia, secretário Radi Rocha. Bom dia a todo o público presente, em nome de nossos valorosos profissionais da educação, em nome de todos os nossos alunos e alunas. Eu cumprimento a mesa virtual em nome do poeta, nosso ex-vice-governador, doutor Domingos Gomes de Aguiar Filho, em nome da prefeita Patrícia Aguiar e em nome da vice-prefeita, doutora Fátima Veloso. O doutor Domingos Filho, na sua poesia, ele nos disse de forma muito expressiva que Itauá é sempre poesia, pois tem modos diferentes, a doçura de uma princesa e a força dos resistentes. Mas chegamos ao grande momento com a nossa conferencista, e coube a mim a missão a atribuição, a tarefa aqui de apresentar a autora. Então, a doutora Paola Francinete Torres Ferreira Costa. Paola Torres é natural de Gravatá, em Pernambuco, e está radicada no estado do Ceará há aproximadamente 25 anos. É professora titular do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal do Ceará, onde coordena a disciplina de hematologia. É também professora titular de imunologia da Unifor, no curso de medicina e pós-graduação em citologia e oncohematologia. Tem pós-doutorado na Unicamp, no Departamento de Saúde Coletiva, em medicina integrativa. Também tem pós-doutorado em biologia cultural no Instituto Matrística de Santiago, sob a orientação de Humberto Maturana e Ximena Dávila. Fellow em medicina integrativa pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Tem mestrado e doutorado em farmacologia pelo Laboratório da Inflamação do Câncer da UFC, onde desenvolveu pesquisas em cardiotoxicidade de agentes quimioterápicos. Fez residência médica na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, em hematologia e hemoterapia, e especialização em hematologia na PUC do Rio de Janeiro. Tem graduação em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. É também especialista em homeopatia pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil, além de especialização em acupuntura e ayurveda. É fundadora do Instituto Roda da Vida, que é uma ONG que oferece medicina integrativa a pacientes oncológicos, em parceria com o Núcleo de Medicina Integrativa da UFC, que é um programa de extensão daquela universidade. Idealizou vários programas para beneficiar pacientes oncológicos, como o PRINTAR, Programa Integrativo de Apoio e Revitalização.
e para educar estudantes da área de saúde como POEM, Projeto de Orientação e Educação em Medicina Integrativa. Realiza ainda pesquisas com interesse principal em qualidade de vida de pacientes portadores de neoplasias hematológicas, papel das medicinas tradicionais na educação médica e transdisciplinaridade em educação médica. Além disso, pesquisa o papel das narrativas de vida e autoetnografias como elementos de ressignificação de vida, aprendizagem e cura, e faz palestras e saraus literários com o seu grupo musical. É autora de vários folhetos de cordel, abordando temáticas ligadas à medicina e ao câncer, e também autora dos livros Andei por Aí, Narrativas de uma Médica em Busca de Medicina. Vamos falar sobre o câncer e o Rio e a Nuvem, publicados pela editora IMEP. Em 2020, assumiu a cadeira de número 38 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Dentre as diversas reportagens que deram cobertura ao seu expressivo trabalho, eu destaco aqui uma reportagem do Correio Brasiliense, com o título, com a manchete, O Câncer em Verso e Prosa, uma reportagem em destaque nas páginas azuis do jornal O Povo, em 2016, além de uma reportagem do Diário de Pernambuco, com o título A Doutora Compadecida, levando em conta todo o seu trabalho desenvolvido. Doutora Paola, é um privilégio enorme contar com a senhora nesta nossa conferência literária em alusão, em comemoração ao Dia Municipal da Leitura. A palavra está com a senhora. Muito obrigado, meu querido João Alcimo Viana. Eu gostaria, é uma honra imensa estar falando aqui para vocês nessa manhã e conhecê-los todos mais a fundo, embora virtualmente. Eu tive muito prazer em ouvir a fala de todos e gostaria de dizer e de saudar a todas as mulheres, né, nesse mês de março, em nome da prefeita, né, da Patrícia, que foi minha paciente, agora está ótima, né, e dizer que é uma honra, né, com todo respeito aos nossos companheiros, poetas do sexo masculino, mas é uma grande satisfação ver uma prefeitura no Sertão dos Inhamuns. Eu queria tanto ser do Sertão dos Inhamuns, eu acho esse nome tão lindo, Sertão dos Inhamuns. É uma coisa assim, e esse nome dessa cidade, Tauá, né, que eu fui ver a história do município, que é linda, né, assim, e agora o nome Tauá é lindo, né, vamos combinar, ele teve outros nomes, mas Tauá, assim, é maravilhoso esse nome. Então, em nome da minha querida Patrícia, que eu saúdo todas as mulheres presentes, né, e também gostaria muito de agradecer o convite, através do poeta Paulo de Tarso, que é meu amigo, já estivemos juntos em vários eventos, já fui ao programa dele algumas vezes para falar. No nome dele eu saúdo todos os poetas, eu estou vendo aí um representante estudantil, em nome dele eu saúdo todos os estudantes que estão nos observando nesse momento, e gostaria muito de abraçar todos vocês. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo atualmente, nós temos que ter a resiliência de saber que nós podemos estar próximos, embora distantes. Então, que bom, né, se a gente for pensar no evento trágico que teve da gripe espanhola, que vitimou tantas pessoas, naquele momento, nós nem sequer telefone tínhamos para nos comunicar uns com os outros. E hoje, apesar de estarmos vivendo tempos tão tenebrosos quanto, nós temos a ferramenta da internet que nos possibilita estar uns em contato com os outros e dentro das casas e observando as pessoas. Então, eu acho que isso é um grande exemplo de como a ciência e como a tecnologia pode contribuir melhorando e modificando a vida do ser humano, né? Então, nós só demos esses passos, esses avanços, porque existe a ciência e porque existe a tecnologia.
Então, é por isso que nós seguimos avançando. Mas, hoje, o dia é de festa, hoje o dia é de leitura, hoje o dia é de poesia. E eu gostaria de dizer para a Jeane aí, e também estou vendo que tem aqui uma cordelista na nossa, outra cordelista, né, uma mulher cordelista aqui, a Maria Valdeci, tá ali toda bonita com os cordéis atrás dela, né? Então, eu gostaria de dizer como é importante, né? Como é importante saber desse Dia Municipal da Leitura e como isso ressignifica vidas, a meu ver, né? Minha formação inicial, que não está nesse currículo, mas eu começo a minha vida fazendo o 2º grau numa escola pública, fazendo a formação em magistério. Então, eu comecei a trabalhar, eu entrei na faculdade de medicina aos 16 anos, e antes disso, eu estava no magistério, né? Eu estagiei em vários colégios, né? em várias escolas municipais, alfabetizando crianças. Então, eu começo a minha vida de professora não dentro da faculdade de medicina, mas começo a minha vida de professora ensinando e alfabetizando crianças na rede pública municipal de Pernambuco. Então, eu sei o que é o ofício do professor, né? Eu sei muito bem o que é esse ofício, embora nunca tenha tido a oportunidade de ter uma cátedra minha, eu sempre estava como estudante do curso de magistério, mas ensinando desde sempre, porque a minha mãe, ela é professora, então, assim, eu tirava, na época, se chamava interinidade, né, das amigas dela, engravidavam e tudo, então eu sempre ia lá substituir essas professoras. Então, assim, eu sei muito bem o que é o ofício de ser professor. Então, eu saúdo os professores que bravamente, os alunos que bravamente estão resistindo nessa época de pandemia, tentando levar o ensino remoto, o ensino do jeito que pode ser nesses tempos tão duros, né? Então, eu saúdo vocês e desejo muita, muita saúde, muita sorte nessa empreitada, e dizer que isso a gente pode acenar com esperança, né? Tudo que é humano, ele muda, é mutável, é impermanente, e essa fase que nós estamos passando também é impermanente, ela vai passar, e nós todos vamos viver novos dias, porque assim é a humanidade, nada permanece, né? Tudo é mutável. A única coisa que permanece é a mudança, né? Então, assim, tudo muda, a única coisa que não muda é que vai mudar, é que a mudança acontece, né? Então, eu começo dizendo o seguinte, vou contar uma história. Eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar nessa palestra, né? Então, eu vou contar uma história, porque eu gosto, assim, meu principal ofício é ser contadora de histórias. Então, aproveitando que hoje é leitura, eu começo dizendo o seguinte, o primeiro registro de um texto escrito foi feito pelos sumérios 3.200 anos antes de Cristo. E esse escrito é a famosa escrita cuneiforme. Há controvérsias se realmente foram os sumérios os primeiros ou foram os mesopotâmios, em que em tabletes de argila também escreviam, também registraram. E esses achados são tão antigos, essa escrita é tão antiga quanto a escrita cuneiforme lá inventada e iniciada pelos sumérios. Mas o livro surge no Egito Antigo, porque a característica do livro é a portabilidade. Então, no Egito Antigo surge o livro com o pergaminho, com os papiros, aqueles papéis que eram feitos de plantas existentes na beira do rio Nilo, e ele tinha a característica de ser enrolado, e as pessoas iam abrindo aqui, enrolando do outro lado, e a característica do livro é a portabilidade. Então, no Egito Antigo, a gente começa a ter esse livro que podia ser transportado. E existe o registro do livro mais antigo do Oriente, isso Ocidente, né? A gente está falando do Egito, que estava ali na África, portanto, não era Oriente, era Ocidente, e o livro mais antigo do Oriente, que é considerado, que é o I Ching, que foi publicado na China. No entanto, nós temos que considerar que a imprensa, ela começa em 1430, inventada pelo Gutenberg. E essa imprensa, esse livro, ele dava muito trabalho de ser feito,
porque cada página era composta de letra a letra numa placa para poder ser impressa. Então, Gutenberg vai e inventa a imprensa em 1430 e ele pensa, que livro que eu vou publicar? Então, o primeiro livro a ser publicado pelo Gutenberg foi a Bíblia em latim, que começou a ser impressa no dia 23 de fevereiro de 1455 e, pasmem, levou 5 anos para poder ser toda impressa. Então, imagina isso, né? No Brasil, o primeiro livro só foi aparecer 355 anos depois que Gutenberg inventou a imprensa. E isso se deu em 1810. Esse livro foi Marília de Disseu, do grande escritor Tomás Antônio Gonzaga. Se vocês não leram, eu recomendo que vocês, estudantes, leiam esse livro, Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga. E o que é que isso tudo tem a ver com essa história de cordel? Por que é que eu estou falando dessa história toda? Porque, vejam, os primórdios da literatura de cordel aparecem por volta do século XII e XIII, lá na Península Ibérica, através de poetas que cantavam os seus poemas, e na maioria das vezes a temática desses poemas era a história de reis e de heróis e de suas conquistas, e lógico, as épicas histórias de amor, como de Sansão e Dalila, Tristão e Isolda, então, dos grandes, do romance de Helena de Troia, né? Então, que por isso aconteceu a Guerra de Troia, né? A Helena, mulher de Menelau, né? Que foi roubada por Paris, que chega lá, rouba Helena. Então, tudo isso, essas histórias épicas eram contadas. Então, a gente tem que considerar que a maioria das pessoas, naquela época, era o quê? Analfabetas. A maioria das pessoas eram analfabetas, e naquela época, século XII e XIII, a imprensa estava longe de ser inventada. Então, nós não tínhamos essa questão de livro, né? E o que é que acontece? A imprensa, os livros que existiam eram raros e estavam de posse de quê? De pessoas ricas, dos reis e da igreja. Portugal e Espanha, 2 países ali da Península Ibérica, que ficaram conhecidos porque eles eram países que estimulavam a navegação para novas terras, eles vão e descobrem um novo mundo. Então, eles tinham que ter uma ferramenta essencial, que era quem? Os poetas, que traziam notícias da corte para as províncias e notícias da província para a corte. Como era, então, que se narrava as viagens, o que tinha sido visto, o que tinha sido descoberto, se não tinha e-mail, se não tinha WhatsApp, se não tinha fotografia, isso tudo era realizado através dos poetas e dos trovadores. Então, eles faziam esse leva e traz, narrando as aventuras de heróis que se destacavam nessas viagens, de bravos navegadores. E isso era uma coisa muito interessante, esses trovadores. Na Renascença, ou no Renascimento, a gente estava falando, então, do século XII, do século XIII, depois veio a Idade das Trevas, chamada Idade Média, né? E aí vem o Renascimento, que começa como? Com as invenções tecnológicas. E aqui vale ressaltar o papel preponderante da imprensa. Olha ali, 1430, já começava a renascer alguma coisa, uma luz no fim do túnel. A igreja, que resguardava toda a literatura e só deixava o povo ler o que... Ler não, porque o povo não lia, era analfabeto, mas o povo ter conhecimento da Bíblia. Começa o Gutenberg com a imprensa, mesmo imprimindo como primeiro livro a Bíblia, mas já começa a Renascença e o papel preponderante da imprensa. Então, os poemas os poemas que eram metrificados e rimados para facilitar a transmissão oral, começam a ser impressos e vendidos, pendurados em cordas finas ou cordéis. E aí começa a chegar no Nordeste brasileiro, junto com os colonizadores portugueses. No entanto, aqui eles adquiriram uma personalidade, uma potência advindas das características do nosso povo. E nós passamos, então, a dominar esse tipo de literatura que atualmente é conhecido no mundo inteiro. Vale ressaltar que nós estamos falando também de um tempo em que não tinha máquina fotográfica, porque a fotografia ela veio chegar oficialmente ao Brasil em 1840, somente.
Então, os primeiros cordéis, segundo os relatos dos pesquisadores, eram textos cegos, sem ilustrações, não tinha fotografia, nada. Então, entra em cena uma ferramenta inseparável do cordel, que é uma coisa chamada de xilogravura, que é a gravação em madeira de ilustrações, ou seja, as capas dos poemas de cordel eram ilustradas por artistas que gravavam em madeira uma figura que representava o tema do poema. Muitas vezes, o próprio poeta cordelista era xilogravador, e ele fazia a própria capa do cordel dele. Então, a gente tem uma dupla inseparável, né? E o que é que acontece? Mas é importante a gente ressaltar que o cordel é um gênero literário e a xilogravura é uma arte expressiva. Então, o cordel não depende da xilogravura e a xilogravura não depende do cordel. Existem xilogravuras que são, você pode pendurar uma xilogravura numa parede de um grande xilogravador, e o cordel, ele existe independente, ele é uma forma, ele é um gênero literário, poético literário. Então é importante a gente dizer isso, ressaltar a importância da xilogravura, eles se complementam, mas não dependem um do outro para existir. O nosso primeiro representante, considerado o primeiro brasileiro a escrever cordel, foi um grande poeta chamado Leandro Gomes de Barros, que produziu 240 obras, e já foram publicados mais de 3 milhões de exemplares da obra dele. Ele é considerado um dos poetas cordelistas mais lidos. Os seus cordéis são muito populares no imaginário do nordestino. Por exemplo, ele serviu de inspiração para Ariano Suassuna, um grande escritor, na sua famosa peça O Alto da Compadecida, onde ele usou, por exemplo, o personagem João Grilo, que era um personagem famoso criado pelo Leandro, no livro dele, e ele também, dentro de um livro que era uma peça teatral, que inclusive foi encenada para a televisão, quem não viu, por favor, coloque aí e veja O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e ele escreve, então, ele inclui, nessa peça dele, ele inclui o Testamento do Cachorro, que é uma história de cordel muito interessante, que é o seguinte: morre o cachorro de um rico, de um milionário, e o rico deixa 4 contos de réis, mais ou menos, se a gente for comparar para os alunos, naquela época, 4 contos de réis eram mais ou menos uns 4 milhões de reais hoje. E aí o cachorro deixa esse testamento, e o testamento era para quem fosse enterrar o cachorro. Então o padre inicialmente não quer enterrar o cachorro, mas quando sabe da herança do cachorro, desse dinheiro, o padre resolve enterrar o cachorro com toda a pompa e circunstância. O povo foi fofocar para o bispo que o padre enterrou o cachorro, e aí o bispo fica danado da vida. E o padre diz para o bispo: não, mas o cachorro deixou 2 milhões de reais para você, ou seja, 2 contos de réis. E o bispo imediatamente muda de ideia e concorda com o enterro do cachorro. Então, essa coisa tão típica, uma história dessa, o Ariano vai e coloca dentro da peça dele O Alto da Compadecida. O Ariano Suassuna coloca essa fala dele no Alto da Compadecida. O Leandro Gomes de Barros nasceu em 1865. Mas a gente tem que considerar que antes disso, cantadores e trovadores já andavam pelo Brasil afora, espalhando notícias e romances épicos através da rima e da métrica do cordel. Então, vejam que coisa maravilhosa. A gente não tinha ainda imprensa chegada, a gente não tinha nada impresso. Começa a surgir por volta de 1830, 1840, já a fotografia, e depois começam a surgir no Brasil, no começo do século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, as primeiras impressões de folhetos de cordel, né? Naquele tempo, logo no tempo do Brasil Colônia, rodava no Brasil um livro muito famoso, publicado em 1594, na Espanha, chamado Lunário Perpétuo. Esse livro é uma espécie de almanaque ilustrado, cheio de xilogravuras, que foi composto por um homem chamado Jerônimo Cortez. O dito livro é uma enciclopédia que orientava as pessoas acerca de tudo, desde a melhor época de plantar determinada coisa, até receita para curar as mais variadas mazelas do corpo e da mente. Ele era tipo o Google da época. Quando queria dar um Google, ia lá no Lunário Perpétuo, e eram pouquíssimas pessoas que tinham o Lunário Perpétuo. Quem tinha um livro desse era uma riqueza. E então, imaginem, né, que esse livro guiava tudo, né?
tudo. A gente está falando, então, de um tempo em que a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, imagine como a gente tem uma coisa maravilhosa, que hoje, nesse Dia Municipal da Leitura de Itauá, tantos alunos que estão aqui nos assistindo têm o dom de ler. A leitura é uma desbravadora de mundos. Quem lê pode revolucionar o universo. Aristóteles dizia: dá-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. E eu digo a vocês, alunos, o ponto de apoio é a leitura. Eu sou uma matuta de Pernambuco, nasci lá em Cabeça de Boi, em Gravatar, filha de uma professora e de um funcionário público. E meus pais, eles não conseguiram chegar numa universidade. Minha mãe só tem o 2º grau e meu pai só tem o 2º grau. E eu consegui ser pós-doutora, estudando em escola pública no interior do estado. E isso eu devo à leitura. A todos os autores que me mostraram que existia um mundo enorme, diferente daquele que eu via. E, interessante, eu só fui valorizar o mundo que eu via, a minha cultura e o lugar de onde eu vinha, a partir do momento que eu li, que eu saí da minha terra e que eu olhei a minha terra com outros olhos, com os olhos de quem lê, com os olhos de quem sabe, com os olhos de quem pode se reinventar. Então, esse é o grande papel da leitura. A leitura pode levar você aonde você quiser. Hoje, o cordel é considerado patrimônio imaterial do povo brasileiro, tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil. Ele carrega em si as tradições orais e escrita presente na formação do nosso povo, porque se vincula às culturas africana, indígena, europeia e árabe, que constituíram a nossa sociedade. Trata-se de uma poesia que pode ser cantada, declamada, e atualmente é uma das expressões artísticas que melhor caracteriza o povo brasileiro, especialmente o Nordeste. E é no Nordeste que esse tipo de literatura encontra sua expressão máxima. São tantos e tantas os poetas e poetisas, estilo gravadores, ilustradores e ilustradoras, que nos enchem de orgulho, né? Impossível citar todos, mas eu vou citar aqui, em homenagem a... Impossível citar os nomes, porque são muitas estrelas da nossa constelação. Leandro Gomes de Barros, João Martins de Ataíde, Zé Pacheco, Paulo de Tasso, poeta de Itauá, Cega Aderaldo, João Elquiades Ferreira, Gonçalo Ferreira, Geraldo Amâncio, Chico Pedrosa, Arievaldo Viana, Clevison Viana, Rochinaldo Rinaré, Marco Aurélio, Moreira de Acopiara, Joseni Lacerda, Dalinha Catum, Darlene Holanda, Mariane Brijo, Júlia Oliveira, Anilde Figueiredo, Maria Valdeci, aí que está aí, Lucélia Borges, J. Borges, Braulio Tavares, e por aí vai. É muita gente para dizer, né? Então, Jô Oliveira como ilustrador, então é muita gente. Desde cedo, o cordel vem fazendo fã pelo mundo inteiro. E é sucesso absoluto nas bienais, onde os poetas populares fazem a festa e mostram que a poesia tem um papel preponderante na educação. Eu já tive a oportunidade, e o poeta Paulo de Tasso está aqui para não me deixar mentir, porque ele é o chefe de cerimônia da Feira do Cordel Brasileiro, que a gente sempre fazia todo ano na Caixa Cultural, prestigiada por centenas de estudantes que vão lá nos visitar. A Praça do Cordel, na Bienal do Livro do Ceará, e lá também na Bienal de São Paulo, junto com a editora IMEP, que leva os cordelistas, os poetas e os livros. Nós somos um dos estandes mais visitados da Bienal Internacional de São Paulo. Então, o cordel tem esse papel preponderante. E agora eu vou puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha e falar de um dos ícones do cordel brasileiro, que é o poeta e escritor Manuel Monteiro, que é o patrono da cadeira 38 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que eu ocupo e que era ocupado anteriormente pelo grande cantor e poeta Moraes Moreira. Ele foi um dos pioneiros na introdução do cordel na sala de aula, e depois vieram vários outros autores importantes da literatura de cordel. Mas ele falava que no Brasil 3 livros são os mais lidos com frequência: a Bíblia, os folhetos de cordel e o Lunário Perpétuo. O cordel foi um grande incentivador da alfabetização no Brasil, no Nordeste brasileiro. Muita gente quis aprender a ler, para ler cordel e também para escrever, como é o caso de um grande artista popular nordestino, que é o Tião Simpatia, que foi alfabetizado através do cordel aos 15 anos de idade e desde então não parou de escrever. É da autoria dele o famoso cordel sobre a Lei Maria da Penha.
Então, eu falei do Tião porque ele é um dos muitos, né, que virou cordelista e que aprendeu a ler para poder dar expressão à sua poesia. E hoje a obra do Tião é conhecida no Brasil inteiro e quiçá no mundo. Eu começo, então, minha jornada do cordel com a seguinte história. Minha avó, ela morreu de tuberculose, aos 46 anos de idade. Naquela época que a minha avó morreu de tuberculose, a tuberculose ainda não era uma doença curável. E as pessoas iam para os sanatórios. Então, minha avó, no Recife, foi para o sanatório, no Hospital Oswaldo Cruz, e aqui no Ceará, um sanatório que existia era o famoso, hoje, Hospital de Messejana, onde as pessoas iam se melhorar da tuberculose para poder voltar para as suas casas. Então, a minha avó, que foi incentivada pela mãe dela, que era uma portuguesa, que era Priscila, a minha avó, ela esperava ansiosamente os dias de domingo, quando ela estava internada, onde os poetas cordelistas chegavam no hospital, na hora da visita, com os seus cordéis, com seus romances de cordel, e ia vender para os doentes que estavam internados, e os doentes ficavam a semana inteira lendo aqueles cordéis, e muitos decoravam os versos de cordel, e decoravam o cordel para quando voltar para casa, recitar para os seus parentes e amigos em saraus literários. Então isso era muito comum na casa da minha avó, e aí eu vi muitas vezes a história de João de Calais, a história de Antônio Querido e Querido Antônio, do Pavão Misterioso, da Donzela Teodora. Então, tudo isso, essas manifestações ficaram presentes na minha cabeça. Andando pelos sertões, que o meu pai e a minha mãe peregrinaram pelo estado de Pernambuco inteiro, eu tive a oportunidade de ver em São José do Egito, Pinto do Monteiro cantando com Louro do Pajeú, desafios poéticos. Então, isso foi uma coisa muito importante para a minha formação como pessoa. Então, o meu objetivo como professora tem sido utilizar o cordel para dialogar com meus alunos na Faculdade de Medicina sobre vários temas, como também para ensinar a pacientes sinais e sintomas e tratamentos para as mais variadas enfermidades. É pegar a linguagem dura da medicina, o linguajar científico, e transformar num linguajar popular para dialogar melhor com as pessoas. Concordo com o poeta Manuel Monteiro quando ele diz que, além de ser para alunos de todas as idades e classes sociais, o cordel não é artigo nordestino, é artigo brasileiro e mundial. A utilização do cordel na sala de aula enfatiza a importância da oralidade e a escrita na formação de um ser capacitado, inteligente, que saiba utilizar a coerência e valorizar a sua cultura, pois a cultura é, na realidade, o único patrimônio inalienável de um povo. O uso da língua oral, ele propicia ao aluno não apenas saber se comunicar com as diversas instâncias sociais, mas principalmente ensina a saber ouvir, respeitar a opinião do próximo, saber escutar com respeito os mais diferentes tipos de interlocutor. Isso é fundamental. E no desafio do cordel, isso é muito bonito, porque um poeta desafia o outro, fica dizendo jocosidades e tudo, e aquilo ali, na verdade, é uma coisa muito lúdica, é muito amigo, é igual como a nossa representante da Academia Tauaense de Letras, a Ana, disse muito bem, né? O poeta cordelista, ele pode dizer tudo, né, Ana? Ele pode dizer tudo. O cordel, ele é um grande modificador social, ele é um grande tradutor de realidades sociais, né? Então, o cordel, ele não precisa ser um folheto pendurado numa cordinha. Ele pode ter os mais diversos formatos, desde o tradicional folheto, passando por cartilhas ilustradas, livros infantis, livros didáticos e paradidáticos, e edições comemorativas luxuosas. Não importa o formato externo, importa que internamente a métrica, a rima e a oração seja respeitada e resguardada. E aqui eu enfatizo a importância que tem dos professores se apropriarem dessa ferramenta e saberem o que é uma cestilha, uma septilha, um martelo agalopado, um galope à beira-mar. Porque nem todo verso tem rima, nem toda rima é repente, só toca no coração o que vem da alma da gente. Nem toda rima é cordel. Tem muita gente aí rimando e dizendo que é cordel e não é cordel.
O cordel, ele tem uma rima própria, um estilo próprio, ele é um gênero literário que foi tombado como patrimônio imaterial do povo brasileiro. E isso precisa ser resguardado. Como membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu ressalto isso, que nós precisamos resguardar a nossa cultura. E o cordel, assim como foi criado e transmitido ao longo do tempo, ele precisa ser preservado e ensinado adequadamente. Por isso que vocês, quando precisarem dessa ajuda, vocês, professores, façam uma formação mínima em cordel para que vocês possam incentivar os alunos a serem futuros escritores de cordel e tradutores da sua realidade. Os títulos em cordel, eles podem ser utilizados em sala de aula, eles abordam os mais variados temas, história natural, história, ciências naturais, matemática, literatura e poesia. Além disso, nós temos uma verdadeira riqueza de autores, cuja importância e valor deveriam ser mais reconhecidos. Nós estamos vivendo um momento desse de pandemia e temos poetas passando por dificuldades financeiras imensas, porque eram poetas que vendiam sua literatura nas feiras, eram poetas que viviam do seu trabalho, do seu labor de cada dia, de vender o cordel de banca em banca, eram autores independentes que prensavam seus folhetos. Então nós estamos vivendo um momento de muita tristeza. Eu estou muito triste por saber que esses poentes do cordel brasileiro estão passando por dificuldades financeiras difíceis, e não é dificuldade financeira de trocar o carro e nem de comprar um computador, não. É dificuldade financeira de se alimentar mesmo. Está faltando comida na mesa dos poetas cordelistas. E nós temos, sim, responsabilidade quanto a isso. Nós temos responsabilidade com cada ser humano nessa pandemia que passa por dificuldade. Nós que temos alguma condição, nós deveríamos realmente fazer a diferença, contribuindo para que chegasse mais comida na mesa dessas pessoas. Porque, além de serem verdadeiros mestres em contar histórias, carregam no seu embornal poético os costumes, a fala, as manifestações culturais e a oralidade do nosso povo. Essas pessoas são uma verdadeira riqueza nossa. Essas pessoas são o nosso verdadeiro tesouro. A economia, ela se reinventa, mas esses poetas, essa cultura, se ela morrer, é muito difícil da gente resgatar. Então, nós precisamos olhar para esses verdadeiros tesouros que nós temos da nossa terra e da nossa gente. Então, com isso, eu queria mostrar para vocês, apresentar aqui uma surpresa que eu preparei para todos os alunos e os professores nesse evento. Só um minutinho que eu vou apresentar a minha tela inteira. E gostaria de saber se vocês estão vendo. Que vocês me dessem um sinal. Vocês estão conseguindo ver? Professor, eu vou pedir o Nicolas para deixar a tela inteira aqui. Pronto, vocês estão conseguindo ver? Não. Não, professor, caso o senhor tenha dificuldade, pode colocar a apresentação no grupo, que eu faço a apresentação aqui. Mas eu estou colocando aqui ó, a compartilhar. Ok. Pronto, professor, deu certo. Deu certo? Pronto. Então, essa é a surpresa. É um cordel que eu fiz que se chama Tuiupé e o Maracá Encantado. Eu vou ler para vocês essa história, certo? Quem gosta de ouvir história, levante bem alto a mão, pois vou contar um segredo. Preste bastante atenção. A nossa história inicia num tempo muito distante. Bem no meio da floresta vivia essa habitante. Tuiupé era seu nome, uma cunhatã sapeca, tomava banho de rio e era levada da breca. Naquele tempo os índios viviam em segurança. Ainda era um tempo bom de paz, amor e bonância. O pai da nossa indiazinha era o pajé Saracura, que com amor protegia cada viva criatura.
Juntos recolhiam plantas, flores, frutos e raízes para preparar remédios e estavam sempre felizes. Com sua mãe Tuiupé, cedo aprendeu a cantar, traçar palha, fazer cestos, usar rede para pescar. A sua irmã Luacã gostava de se enfeitar, brinco, colar e pulseira e um bonito cocar. Na aldeia, todos juntos, plantavam sua comida, dividiam as tarefas e assim levavam a vida. Saracura possuía um bonito maracá que chacoalhava contente cá para lá e lá para cá. O maracá para os índios é um objeto sagrado e se alguém está doente, com seu som fica curado. O pajé, para quem não sabe, é o médico da aldeia, que cuida de todo mundo e canta na lua cheia. Toda tribo se reúne, então, para festejar, e o toré e a cafurna gostam muito de dançar. Saracura e Tuiupé iam pescar todo dia, nadavam no igarapé com onça, paca e cutia. Tupã criou a floresta, criou os bichos da mata, as plantas que fazem chá, a água lá da cascata. Toda tribo tem respeito pelos índios mais antigos, que guardam muitas histórias e alertam dos perigos. Contam de uma cobra grande que se esconde lá no rio e toma banho de sol quando sente muito frio. Tuiupé não teme a cobra, quer ser uma brava guerreira, mas Saracura pergunta, que tal ser uma curandeira? O que é uma curandeira? Pergunta-lhe Tuiupé. É quem cuida das pessoas, assim ensina o pajé. Arte de curar é sempre o maior poder, bem melhor que guerrear. Pratique e você vai ver. E o que terei que fazer para me tornar uma pajé? Pergunta-lhe curiosa nossa esperta Tuiupé. Para que você se torne uma pajé poderosa, tem que ter bom coração, fala firme e generosa. Também é muito importante um maracá bem potente, pois os sons têm o poder de curar quem está doente. Não deixe ninguém jamais tocar no seu maracá, senão todo o seu poder para sempre sumirá. E assim a Cunhatã todo dia ia para a mata procurar uma cabaça com a medida mais exata. Dentro dela ela teria que colocar as sementes e outros ingredientes, os secretos componentes. Procurou com muito afinco e finalmente encontrou. Uma cabaça bem linda e um buraco ela furou. Feito isso e com a cabaça perfeita na sua mão, faltavam só as sementes para testar a percussão. Com o ponacá, sua rede, no rio ela foi pescar, embaixo da sumaúma, Tuiupé foi descansar. Ela era a mais antiga árvore daquela floresta, sob a sombra dos seus galhos, Tuiupé fazia a cesta. De repente ela notou que o céu escurecia e uma pesada nuvem já bem perto aparecia. Escalou a sumaúma, queria se proteger, depois que a chuva passasse, para o chão ia descer. Quando um lindo arco-íris da chuva vinha fugindo, pois as cores na sua cauda depressa estavam sumindo. Tuiupé rapidamente pegou o seu ponacá, laçou a 8ª cor e escondeu no maracá. Aquela cor encantada ela escolheu com carinho para ingrediente secreto e ia servir direitinho. Ficaria bem guardada lá dentro do maracá, que iria chacoalhar de cá para lá para cá. Nesse instante, um enorme raio, seguido de um trovão, atingiu o maracá que estava na sua mão. E Tuiupé despencou, rodopiando no ar, tentando salvar a cor e o seu belo maracá. Tupã, vendo aquela cena, salvou a nossa heroína, admirando a coragem daquela brava menina. Ordenou que o gavião resgatasse o maracá e concedeu à menina o nobre dom de voar. Tupã fez a índiazinha prometer guardar segredo e não usar o seu dom como se fosse um brinquedo. E a chuva, quando vem, faz um barulho gostoso. Escondida lá na nuvem, com seu maracá tinhoso, Tuiupé fica voando pelos rios flutuantes, trazendo chuva e fartura para lugares distantes. E todo dia que chove, o arco-íris corre lá, procurando a 8ª cor, que dorme no maracá. E essa é a história da menina que é pajé, nossa super-heroína, a Cunhatã Tuiupé. Abram os microfones para aplaudir a doutora. Esse é um livro inédito que eu estou lançando com as ilustrações do João Oliveira, ainda não está pronto, só tem essas 2 ilustrações para mostrar para vocês. E eu tenho outro livro chamado O Rio e a Nuvem, que é um livro infantil, outro livro infantil. Tenho mais outros 2, onde eu falo O Menino que Despertou, e também quando eu tive aí em Tauá, eu tive com o Drauzio, que está aí com o meu livro na mão, andei por aí, a primeira edição, e na segunda edição
é essa que vocês estão vendo, eu estou vestida com o fardão da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e esse livro aí, essa segunda edição que foi impressa pela IMEP, tem o prefácio do Drauzio. Esse livro foi bater na mão do Drauzio Varela, e ele me convidou para fazer uma websérie com ele, que tem quatro episódios, chamado Sertão de Dentro. Se vocês tiverem a oportunidade de ver no YouTube, está lá para que vocês vejam. E minha última obra é essa, chamada Leucemia Sem Segredos, que foi publicada pelo Instituto Roda da Vida em parceria com a Estelas Pharma, onde eu falo sobre as leucemias agudas, e eu exatamente esclareço a população. Inclusive vou fazer uma doação, viu, Álcimo? Vou fazer uma doação de 100 cartilhas Leucemia Sem Segredo para a Prefeitura, para a Secretaria de Educação de Itauá. E vou fazer essa doação. E aí eu queria muito que você me lembrasse para eu despachar essas 100 cartilhas Leucemia Sem Segredo, uma cartilha em cordel, como minha doação, para comemorar e celebrar esse dia maravilhoso de incentivo à leitura. Com isso, eu encerro a minha fala e gostaria muito de agradecer a todos vocês e espero ter contribuído um pouco para esse dia tão maravilhoso, tão bonito e tão festivo. Muito obrigada, doutora Paola. Foi assim, o professor Álcimo vai falar um pouco, mas não posso deixar de externar a emoção, né? A emoção pela belíssima, brilhante palestra, uma aula de história que nós poderíamos passar aqui o dia inteiro e ninguém se cansava de escutá-la. Essa aula, né, é feita assim, com muita maestria, com muita sabedoria, com muita empatia. Muito obrigada, em nome de todo o povo de Itauá e dos Inhamuns. Ana, obrigado, Ana, pela homenagem que faz ao meu pai. Muito merecida a homenagem. E Domingos? Especialmente porque ele, doutora, só terminando, ele foi reagente à ditadura e, como prefeito da cidade, né, teve que conviver com o que há de mais duro na ditadura. A dizer, doutora, que eu acho que, ao citar aqui Manuel Monteiro, nós já estamos muito atrasados em botar formalmente uma escola específica de poesia. Eu estou realmente bastante feliz por ter tido o privilégio, em uma assembleia virtual, estar participando desse momento tão importante da minha cidade, da minha terra e da minha região. Obrigado e parabéns pela palestra. Eu queria dizer uma coisa importante, que nós tivemos, né, a Universidade de Fortaleza é considerada a quinta maior universidade do Brasil, né, a maior do Norte e Nordeste, e nós agora estamos passando por uma reformulação do currículo do curso de Medicina. E agora, nesse 2021.1, esse semestre, eu tive a oportunidade de introduzir no curso de Medicina o Laboratório de Habilidades Médicas, que era chamado assim, mudou para DPP, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, e eu consegui introduzir como matéria obrigatória, não é opcional, uma oficina de cordel para os alunos de medicina, ou seja, o cordel como uma linguagem artística. Então, e isso não é somente poesia, Domingos, é uma coisa muito importante. Existem vários artigos publicados por universidades importantes nos Estados Unidos, no Canadá, na Holanda, mostrando que estudantes que são estudantes de medicina, que apreciam a arte, a poesia, a fotografia, têm uma capacidade maior, como médicos, de chegar a um diagnóstico e um tratamento mais acurado do paciente. Então, isso não é apenas uma forma lúdica, é porque o lúdico, ele realmente abre outras habilidades cerebrais, porque o diagnóstico médico, ele não passa somente pela ciência, ele passa também por outras habilidades do cérebro, de reconhecer a expressão do paciente, a fala do paciente. Então, a literatura de cordel, a xilogravura, a poesia, outros tipos de poesia,
a pintura e tudo, isso traz para o aluno uma maior capacitação. Então, eu acho que, se for instituído isso no município de Itauá, a Secretaria da Educação vai dar um passo muito importante, e Itauá só tem a crescer e a ser um expoente do Ceará e do Brasil nessa parte da educação e da cultura. É com muita alegria, com muita felicidade que eu me despeço de todos vocês. Já me sinto tauaense, dos Inhamuns, e gostaria muito de dizer da minha felicidade de saber que em Itauá vai existir uma escola de poesia. Quer dizer, a escola já existe, porque está aí, todos os poetas estão aí em Itauá. Itauá é uma terra que respira poesia. Não é poeta Paulo de Tarso, poeta escritor Domingos, e todos, a Ana, né, e a Academia Tauaense de Letras. Então, que maravilha. Então, da terra da poesia, com essa magnífica, com essas duas mulheres magníficas aí encabeçando, a Patrícia e a Fátima, e também com o apoio do Álcimo, que maravilha, de todos os professores e alunos, nós vamos ter, então, formalizada a Escola de Poesia. É uma alegria, eu nem sei, eu já ganhei o final de semana, o dia, o ano, estou muito feliz, realmente, muito contente. Contagiante, não é? A gente Parabéns, é que se sente realmente. Então, parabéns a todos, e eu em me despeço especial. dizendo o seguinte, o meu mote é o seguinte: medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Então, eu me despeço dizendo assim: para o doente, importante é a presença, necessita que alguém lhe dê alento. É melhor cama quente que relento, e o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a doença, e a bondade deve compartilhar. A alegria e amor deve espalhar, dando à vida o valor e a garantia. Medicina, cordel e cantoria é remédio que veio para curar. Muito obrigado, muita gratidão. E vamos ouvir poesia aí com os poetas. Tá aí, portanto, contagiante.